Estamos começando mais uma edição do Burke Café. E hoje nós estamos aqui com ele, que é promotor de justiça do Rio Grande do Sul, coautor do best-seller Bandidolatria e Democídio e também é coordenador do curso Direito e Globalismo pelo Burke Instituto Conservador. Seja muito bem-vindo, Dr. Leonardo Jardim. Obrigado, Wagner, pela recepção. Para mim é uma satisfação, uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Doutor, o senhor sempre diz que o Brasil, bem como toda a América Latina, está em guerra. A pergunta é, que guerra é essa? A quem ela interessa? Quem são, aliás, os soldados desse tipo de guerra? A guerra que nós vivemos no país é uma guerra cultural, sobretudo cultural, embora ela tenha também reflexos nas ruas, numa guerra urbana que nós vivemos diuturnamente. Mas essa guerra urbana, que decorre do estado de anomia e de criminalidade exacerbada que nós temos no país, é uma guerra que é fomentada com o ideário da narrativa que propugna medidas políticas criminais e políticas de visão, uma cosmovisão da sociedade que busca trazer à sociedade um estado de desordem. Seria uma guerra na área intelectual? Não necessariamente. O que existe é um fomento de dissensões entre a população, lutas intestinas entre categorias de pessoas, que é fomentada por uma intelectualidade que hoje se pode dizer que é hegemônica. Portanto, por isso que não é propriamente uma guerra intelectual. Hoje nós estamos acordando para essa realidade e está surgindo um contraponto a uma narrativa que até então não tinha um contraponto capaz de fazer frente. Por quê? Porque é uma narrativa que é levada adiante por toda uma elite intelectual e uma elite que comanda o fluxo de informações no país. E essa elite seriam os soldados desse tipo de guerra? Sobretudo, nesse tipo de guerra, o soldado mais importante é o intelectual. O intelectual que Antônio Gramsci chamava intelectual coletivo, que é formado por vários intelectuais ditos orgânicos. Por quê? Porque eles não são propriamente intelectuais autônomos, mas pensam com a cabeça do intelectual coletivo, que na verdade reflete o pensamento dessa elite. Ótimo. O senhor cita bastante também Ferraioli. Quem é Luigi Ferraioli? Como ele é visto pela academia? E qual é o legado de Ferraioli? Luigi Ferraioli é um filósofo italiano, um jusfilósofo, um filósofo do direito, que em um dado momento ele sistematizou uma doutrina chamada garantismo penal. Garantismo penal. No Brasil, essa doutrina obteve a hegemonia nos meios acadêmicos, na formação dos profissionais do direito. Todo profissional do direito, ele, ao entrar na universidade, na faculdade de direito, ele será conclamado a ser um garantista. É um pensamento hegemônico porque é o único. Não se dá alternativa para que os alunos possam criticar. Essa é a proposta por parte dos professores, o garantismo penal. O professor Gilberto Calado de Oliveira, que escreveu o livro Garantismo e Barbárie, a face oculta do garantismo penal, ele chama esse establishment acadêmico que propaga o garantismo como uma verdade universal, de seita garantista. Olha isso. O que significa o seguinte, que o garantismo é visto como se fosse uma religião. Os seus princípios são como dogmas e que falar fora do garantismo é cometer uma heresia contra essa seita. Essa seita se apropriou das academias brasileiras e todos os alunos que ingressam na academia, eles têm que rezar por essa Bíblia garantista. Caso contrário, serão considerados como se fossem blasfemos ou hereges. E serão toda a característica de religião mesmo. E serão silenciados. Eles serão chamados, rotulados de fascistas, punitivistas, coléricos persecutórios e logo estarão sendo ostracizados, as suas carreiras estarão sendo ameaçadas. Por quê? Porque não se pode contrariar um dogma que é tido como uma verdade absoluta e universal. Quando escrevi o livro, junto com o Diego Pesce, Bandidolatria e Democídio, na minha parte do livro eu procuro sondar as raízes do garantismo penal para que se possa compreender qual é a sua verdadeira finalidade. E, a partir daí, fazer a crítica da sua finalidade. Benedetto Croce dizia que não se deve buscar compreender uma filosofia, uma doutrina, um pensador,
por aquilo que ele declara defender, porque todos defendem, em abstrato, valores inquestionáveis. E São sim, sempre valores bonitos de se ouvir. e que ninguém tem Faz como ser sentido, contra. ninguém vai contestar. Quem é que é contra garantias processuais? Todo cidadão quer ter garantias caso seja processado. O problema é o abuso das garantias, é a instrumentalização das garantias para salvaguarda de cometimento de O crimes. objetivo é distorcido. Então, isso é inquestionável. Mas qual é o objetivo oculto? E como é que se descobre o objetivo oculto? É sondando o que a doutrina, a filosofia, o filósofo pretende destruir. E o que o professor Gilberto Calado de Oliveira diz a respeito do garantismo penal? Como ele o define? Como um saber jusfilosófico de deslegitimação de todo o sistema penal. Logo, o garantismo penal, ele abraça a ideia, ele absorve a ideia da criminologia crítica marxista de que o sistema criminal, o sistema de justiça criminal é injusto porque é burguês e serve como técnica de controle social para manter uma hegemonia de classe. Essa é a narrativa Esse é o pano dele. de fundo. E o que ele pretende destruir é justamente esse sistema. Destruindo esse sistema, ele destrói uma das bases da civilização ocidental. E é nesse particular que ele se linka com o globalismo, porque pretendem destruir justamente os valores que fizeram a civilização judaico-cristã ocidental, dentro de um dos seus 3 pilares, tentando subverter, corroer, corromper a ordem jurídica. O senhor menciona no curso que muitos juízes agem como uma espécie de engenheiros sociais que atuam como agentes de transformação. Quais são as consequências diretas desse tipo de atitude por parte desses juízes? Veja bem, o garantismo ele se propõe como uma dogmática, uma praxis que visa transformar a sociedade. Ok. Ele serve a isso. Ao obter a hegemonia na formação dos profissionais do direito, muitos acabam acreditando que aquilo ali realmente é o bem, é a natureza das coisas. E muitas vezes sem saber, trabalham para isso. Mas a consequência do juiz que, ao transcender a sua expertise, porque o juiz é um profissional altamente capacitado, que passou num concurso público de altíssima dificuldade, portanto ele é um operador do direito que tem uma expertise, uma especialidade acima da população. Só que quando ele resolve se transformar em um engenheiro social, quando ele resolve transcender isso e tenta modificar, atuar como legislador e atuar como um engenheiro social, evidentemente ele está invadindo áreas que ele não conhece. Ele está invadindo esferas que não são a esfera do Poder Judiciário. A sua expertise, que é restrita, para isso não servirá. Logo, ele irá decidir de maneira amadora questões que são extremamente complexas. O perigo do juiz engenheiro social, do juristocrata ou do ativista judicial é justamente esse. É realizar obras ao invés de decidir um processo e julgar um caso concreto, tentar realizar uma obra de alcance civilizacional, que ele não tem, cujas consequências ele não tem controle e pelas quais ele não responde individualmente. Portanto, é muito cômodo para qualquer pessoa agir dessa maneira irresponsável. Irresponsável no sentido que ele não pode ser cobrado pelos resultados sociais das suas decisões. Ele só pode ser cobrado pelo resultado prático, pelo resultado em um caso concreto, em um caso prático. Jamais as consequências que extrapolam o processo. Só que o processo, o caso concreto, ele acaba sendo instrumento para uma transformação no pensamento, na cosmovisão da sociedade. Costuma resultar em somente uma coisa, em desordem, em caos, ou seja, aos poucos vai destruindo a ordem estabelecida e cumprindo a agenda de suprimir uma nova ordem suprimir uma ordem que se considera errada ou injusta, de acordo com o arbítrio de quem a considera assim, por uma nova ordem que seria, em tese, na cabeça dessas pessoas, mais justa. O doutor já citou o garantismo penal. Qual é a relação do garantismo penal, né, a despeito de toda a roupagem que o encobre como uma proposta legítima, digamos assim, ele é torcido ali para outros objetivos, mas qual que é a relação do garantismo penal com o globalismo? O ponto de contato mais evidente entre eles é a aptidão para
gerar um caos na sociedade, uma desordem que visa justamente suplantar a ordem existente, que é baseada nos pilares da alta cultura, nos pilares da ordem jurídica e nos pilares do cristianismo, da moral judaico-cristã, por uma nova ordem, né, que vai ser estabelecida a partir do caos. Já dizia David Rockefeller que a partir do caos surgirá uma nova ordem. Então o garantismo serve como um instrumento e os garantistas servem como agentes do caos. Um instrumento jurídico a favor da agenda globalista. Um instrumento são agentes, na verdade, dentro do sistema de justiça criminal que, sabendo disso ou não, dentro de uma mentalidade impregnada, consciente ou não, eles de acordo com a agenda. Naturalmente, eles agem de acordo com uma agenda de geração de caos. Com isso aí, o único resultado disso aí até hoje foi caos. Nunca se estabeleceu a tal da nova ordem que eles tanto pretendem, que seria, em tese, mais justa. O que se tem é um galopante aumento da criminalidade, desde que esse tipo de ideia considerada laxista, ou seja, afrouxadora da aplicação da pena criminal, por exemplo, começou a ser implementado. Então, existem aqueles que falam sobre o globalismo como se fosse algo, uma invenção, algo que da cabeça das pessoas. A partir dessa ótica, a gente já consegue quebrar essa proposta de que o globalismo é algo inventado, é algo da cabeça sendo criado por alguns malucos por aí. Olha, isso aí é um mito que se conta para desviar a atenção das pessoas de buscar informação. Porque tudo isso que está sendo feito já foi dito e escrito pelos próprios teóricos do globalismo. Não é teoria da conspiração. Desde os anos 20, 30 do século passado, há obras que o professor Olavo de Carvalho costuma citar muito nas suas aulas, que demonstram por A mais B que existe sim uma estratégia por trás disso. E basta ler esses livros para saber que o que está acontecendo agora é fruto de uma estratégia pensada, planejada. Muito bem. A nossa Constituição, falando um pouquinho sobre ela já é ideologizada ou é possível se aplicar a lei de forma autêntica a partir dela ainda? Bom, a Constituição nos dá uma salvaguarda que é o princípio de que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. A partir daí, qualquer outra norma que tenha sido inserida na Constituição, que por acaso não contemple essa realidade, ela tem que ser lida sob esse aspecto. A Constituição nossa, ela é uma Constituição que surgiu após o fim do regime militar e ela veio com um trauma da ditadura, né? E foi feita por pessoas que sofreram algum tipo de perseguição naquela época. E veio com alguns vícios também, né? Então ela veio com um vício congênito, que é o vício justamente de tentar promover algum tipo de agenda do Estado social, né, da social-democracia ou do socialismo. E por conta disso ela cria inúmeros direitos, né? A Constituição ela usa a palavra direitos mais de uma centena de vezes. A palavra dever, obrigação, é usada 4 vezes. É evidente que isso aí não há como criar tantos direitos sem haverem os deveres correlatos. Que é a contrapartida. Então se criam as garantias penais constitucionais que, claro que ninguém pode ser contra. Todo mundo é a favor de que o cidadão acusado e o cidadão condenado, eles tenham as suas garantias. Decorre da dignidade da pessoa humana. O problema é que a forma de ler essas garantias acaba as tornando salvaguarda para o cometimento de crimes e para assegurar a impunidade. Então nós temos que pegar essa mesma Constituição, né, e lê-la à luz das necessidades do povo de quem emana todo o poder e estabelecer, através do princípio da proporcionalidade, um equilíbrio entre a proibição de excesso, a proibição do arbítrio do Estado, com a proibição da proteção deficiente dos direitos dos cidadãos como um todo, e não somente do criminoso, mas também do criminoso, porque ele também faz parte da sociedade. Ou seja, garantir somente o direito dos criminosos e esquecer dos direitos da sociedade ofende justamente o povo de quem emana todo o poder. Então nós temos que resguardar esse equilíbrio para que as condenações sejam justas, proporcionais e necessárias. E as absolvições que venham a decorrer disso, do processo, também sejam justas e não forçadas por conta de uma visão ideológica de que o sistema por si é injusto,
o sistema de justiça criminal é ilegítimo e, portanto, tudo que ele faz não tem legitimidade. E por isso se busca cada vez mais afrouxar a pena. Por quê? Porque nós não atingimos ainda a sociedade sem classes, não atingimos ainda a socialização dos meios de produção, nós não somos ainda um país perfeito, um mundo perfeito, mas o mundo nunca será perfeito à luz dos ideais de quem tenta moldar o mundo. Porque essa pessoa se imagina algo como um Deus. Então ele busca, o mundo na cabeça dele seria perfeito porque ele é perfeito como Deus. E eles não são perfeitos. E nada que eles fazem resulta naquilo que eles propagam. Resulta normalmente no seu contrário. Resulta em morte, resulta em destruição e resulta em barbárie. Porque os objetivos são sempre utópicos, né? Exatamente. E com base nos objetivos utópicos, eles acabam colocando em prática ideias que abstratamente seriam belas, mas desse bem-te-vi que eles tentam fazer, o que resulta é um urubu. Boa. Doutor, e o desencarceramento? Qual é a proposta dessa Agenda Nacional do Desencarceramento? A palavra é agenda. E o desencarceramento, a agenda do desencarceramento, ela tem uma relação com o globalismo muito forte. Porque aqui nós estamos apenas reprisando aquilo que George Soros e suas fundações e ONGs já fazem nos Estados Unidos, que é uma luta contra o mass incarceration. O desencarceramento pressupõe de que se encarcera demais, se prende demais no Brasil, o que não é verdade. Na aula que vocês já gravaram com o professor Bruno Cartes, ele mostra isso muito bem com números, né? E o professor Diego Pesce também. Na verdade, prende de menos. Né? Prende de menos, é o contrário, prende muito pouco. Por quê? Porque nós temos muito mais criminosos impunes do que punidos. Logo, como se pode dizer que se prende demais? É por isso que se faz a distinção entre superpopulação carcerária e com superlotação dos presídios. Não existe um encarceramento em massa. O que existe é falta de vagas para atender a demanda. Porque a demanda é muito grande e não se constrói em presídios. E a agenda do desencarceramento, que considera o sistema prisional caótico e que precisa ser humanizado, ela tem como primeira exigência a suspensão de construção de novas unidades prisionais e de internação. Então, como se vai melhorar o sistema sem que se construam novas vagas? É evidente que tem que soltar pessoas que deveriam estar presas, que têm que estar presas porque cometeram crimes graves. Mas essa demanda não foi gerada por esses propositores? Pela mesma lógica de que não se deve punir, porque o Estado não tem legitimidade para isso. No que isso vai resultar? Em mais criminalidade, em mais impunidade. Já foi a impunidade que nós estamos patrocinando há muito tempo que gerou esse caos. É um ciclo de geração de caos que vai se retroalimentando. E se retroalimentando, e qual é o mecanismo que faz com que eles consigam sempre repetir as mesmas supostas soluções para os mesmos problemas que eles criaram? É tirar o corpo fora, é fazer de conta que não é com eles, é tentar, na base da narrativa, responsabilizar outros. Eles não têm culpa nenhuma. Quem tem culpa é a sociedade, é o sistema que é injusto. E quanto mais eles estragam o sistema, mais eles conseguem culpar o sistema do mal que eles mesmos fizeram. Enquanto a população não acordar para isso, aí sim nós vamos continuar aumentando a população carcerária. Agora, se fizéssemos o contrário, se começássemos a punir os crimes, se estruturássemos a polícia para punir o máximo possível de criminosos e fazer com que eles não se sentissem encorajados pela impunidade a cometer crimes, nós construiríamos mais cadeias, criaríamos mais vagas e o Brasil se tornaria um país civilizado que em pouco tempo teria sobra de vagas no sistema. Mas a continuar do jeito que está, podemos construir quantas cadeias quisermos que vamos continuar aumentando a população carcerária. E ela não aumenta porque os juízes punitivistas, entre aspas, querem. Ela aumenta porque as pessoas cometem crimes e o juiz é obrigado a aplicar a lei. Então o que nós temos no Brasil é impunidade em massa e criminalidade em massa, não encarceramento em massa. Drogas. Quem ganha com a descriminalização dessas drogas? Essa é uma pergunta que ninguém faz e que deve ser a primeira a ser feita quando se fala em legalizar as drogas ou em descriminalizá-las. É evidente que nós temos uma narcoguerrilha na América Latina, estabelecida em países andinos, que tem um monopólio da produção da droga. Tem o monopólio também da distribuição da droga. E controlam as cadeias de transporte das drogas
Sem elas, as drogas não chegam no seu destino. O traficante na boca de fumo não vai poder vender. Ao legalizar as drogas, se diz que estaremos diminuindo o poder das facções criminosas dos traficantes. É isso que eles alegam. É mentira. Essa é a proposta. É mentira porque os países produtores continuarão produzindo as drogas ilegalmente. É mentira também por um outro aspecto. Ao transmitir a mensagem de que as drogas são legais e não são crime, se transmite a mensagem para a população de que elas fazem tanto mal assim. E se cria a falsa ideia de que consumir drogas é o mesmo que tomar bebida alcoólica, que fumar cigarro, tabaco, quando nenhuma dessas ditas drogas lícitas tem o poder destrutivo do tecido social que a droga tem. E a droga foi, inclusive o tráfico de drogas, ele se sistematizou como arma revolucionária por uma estratégia que é muito bem exposta no livro Red Cocaine, do Joseph Douglas, em que ele mostra que nos anos 1950, aquelas redes incipientes de tráfico de drogas, elas foram instrumentalizadas pelo regime de Moscou e aqui na América Latina pelo seu entreposto cubano aqui. Então, foi tanto Moscou com Nikita Khrushchev e Cuba com Fidel Castro que treinaram narcoguerrilheiros, né, e transformaram as drogas em instrumento. Um grande mentor aí. Transformaram as drogas em instrumento de corrosão social, do tecido social, né, como um instrumento de ataque ao imperialismo. Os Estados Unidos agora vão ter que gastar muito dinheiro na guerra às drogas e ainda vão ter que gastar muito dinheiro com seus adictos, com seus viciados. E além disso, eles conseguem financiar o movimento revolucionário na América Latina inteira. Gera lucro. Gera lucro para pessoas privadas e gera poder para os partidos, ou para o partido revolucionário. E para atividades tanto de narcoguerrilha quanto de terrorismo armado. Então foi uma estratégia muito bem bolada e que tinha como também tática utilizar o discurso de que a consumir drogas é um direito do indivíduo, ele pode ter a liberdade de escolha. Isso aí foi decidido, segundo consta no livro Red Cocaine, numa reunião em Havana, em 1966, decidida pelo regime comunista. Nós vamos inventar essa narrativa para que as pessoas aceitem melhor o consumo de drogas como algo normal. Legalizar as drogas é dar razão a esse raciocínio que é uma mentira na sua origem. A pessoa que inventou isso, as pessoas que inventaram isso sabiam que estavam mentindo. Ao fazer isso, se estará fortalecendo quem? Justamente quem tem o monopólio da produção, do comércio e controla o transporte e a distribuição das drogas. A esse grupo interessa. A esse grupo que criou toda essa situação e inundou e corrompeu o tecido social de vários países com drogas. A Venezuela é um exemplo claríssimo. No livro do Leonardo Coutinho, Hugo Chávez, O Espectro, ele mostra como, em determinado momento, o Fidel Castro convenceu o Chávez que a cocaína seria uma arma contra o imperialismo, fez com que convenceu-o a se associar às Farc e a Venezuela passou a se tornar um narco-regime, um narco-governo, segundo se diz, viciado em cocaína. Porque a cocaína passou a ser um ativo fundamental do regime chavista. E se imiscuiu em todas as instituições, corrompendo as instituições, degradando-as por dentro e corrompendo também o tecido social da Venezuela. É nesse caminho que nós iremos se nós entrarmos nessa aventura que não foi testada em lugar nenhum do mundo de legalizar as drogas num país que é o maior consumidor de crack do planeta e o segundo maior consumidor de cocaína e maconha do planeta. Os números já são terríveis. Um país como esse vocês têm certeza que poderia realmente funcionar a legalização das drogas, a legalização do traficante? É uma pergunta que qualquer pessoa comum ela tem como óbvia a resposta. Agora, não para a academia. A academia entende o contrário, sem base fática nenhuma, apenas porque eles se contentam só com a narrativa, só com a teoria. Eles não prestam contas dos resultados desastrosos das suas ideias e sempre tentam esconder as suas digitais daquilo que foi resultado das suas malfadadas
ações concretizadas a partir das suas teorias. Isso você não vai ver na grande mídia, né? Esse tipo de conversa não vai encontrar. De maneira alguma. O debate que é permitido pela grande mídia é só se existe um direito ou se as drogas, na verdade, elas são um instrumento de alienação do indivíduo. Nunca se pensa sobre esse prisma de como vai funcionar, quem vai lucrar com isso e se realmente é factível e se realmente em algum momento foi testado numa realidade como o Brasil um plano dessa natureza. Doutor, sobre a questão do Foro de São Paulo, muitos dos que nos ouvem conhecem ou já ouviram falar do Foro de São Paulo. A pergunta é, existe algo que possamos fazer para desmantelar esse sistema, algo que pelo menos possamos iniciar algum tipo de movimento para desmantelar esses propositores dessa organização? O Foro de São Paulo, ele cresceu na sombra. Ele, assim como o demônio costuma fazer, ele se ocultou na sua própria autodeclaração de inexistência. Somente depois que ele já havia consolidado uma grande hegemonia e que a América Latina, a América do Sul, sobretudo, já estava dominada por vários dos seus membros em vários países, Brasil, Argentina, Venezuela, Bolívia, Peru, Equador, é que eles resolveram virar sombra e dizer que não, nós tínhamos realmente um think tank, que na verdade era um projeto de poder de reconquistar aqui na América do Sul, na América Latina, aquilo que havia sido perdido no leste europeu. Em 1989, 1990, cai o regime comunista, cai o Muro de Berlim e imediatamente Fidel Castro e Lula se reúnem e fundam o Foro de São Paulo para justamente recuperar esse terreno perdido. E eles conseguiram. Era uma associação praticamente secreta, né? Não era... A menção na grande mídia era proibida. E hoje eles já conseguem falar sobre isso porque a grande mídia já é fato consumado por muito tempo, né? Por muito tempo ela queria dizer que isso aí era coisa da cabeça de gente maluca. Era a teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Que é o rótulo preferencial de quem está fazendo algo escondido e é desmascarado em público e que, apesar disso, domina a narrativa e controla o fluxo de informações e tem como impor a espiral do silêncio. Portanto, te rotula como teórico da conspiração, imediatamente você está desacreditado e aquilo que você falou deixa de ter credibilidade e as pessoas deixam de acreditar naquilo também com medo de serem equiparados a você. Muito bem. Doutor Jardim, sobre o curso Direito e Globalismo, qual é a sua percepção? Olha, em primeiro lugar, eu tenho que parabenizar o Instituto Burke por ter tido a ideia de fazer esse curso. Eu me sinto honrado, me sinto muito recompensado por poder participar disso, como coordenador pedagógico e como professor. Eu tenho certeza que o curso Direito e Globalismo ele vai ser um marco dentro da tentativa de resgate da alta cultura, de resgate da ordem jurídica dentro do país e de resgate também da moral cristã, que é a moral judaico-cristã, que é o fundamento das nossas leis naturais, das leis que o direito deve obedecer. Para o direito ser direito, ser justo, ele deve se informar, se abeberar da moral judaico-cristã. É o primeiro passo de muitos que precisam ser dados para romper uma hegemonia. E eu tenho certeza que a partir dessa iniciativa, muitos assistirão ao curso, muitos se inspirarão e conseguirão superar os professores do curso. No futuro, em círculos concêntricos, como apregou o professor Olavo de Carvalho, essa visão de mundo vai se tornar novamente relevante, até o ponto em que ela vai recuperar o espaço que a verdade deve ter no debate público. Como falei durante a aula, ao finalizar a aula, o Instituto Burke tem como símbolo um leão. É um símbolo que remete àquela frase de Santo Agostinho, que a verdade é como um leão, quando libertada, quando solta, ela se defende sozinha. O que o Burke está fazendo é isso, é libertar o leão. E nós somos, humildemente, colaboradores dessa empreitada. Grandes colaboradores. Obrigado. Fica a mensagem, então, para os nossos ouvintes e para que eles repassem essa mensagem. Esqueça o marxismo, faça direito, não é isso? Exatamente. Doutor Leonardo Jardim, privilégio tê-lo aqui conosco. Muito boa entrevista, tenho certeza que aqueles que nos assistem tiveram excelentes conteúdos e vão poder obtê-lo mais ainda no nosso curso de Direito e Globalismo. Obrigado mais uma vez pela sua presença conosco. Eu que agradeço e desejo todo sucesso ao Instituto Burke e que o nosso curso de Direito e Globalismo seja também coroado de êxito e todos fiquem com Deus, Deus os abençoe.
Amém. Essa foi mais uma edição do Burke Café, o seu bate-papo conservador. Até a próxima.